Então, pessoal, boa tarde. Nós estamos iniciando um revisional aqui, conforme eu compartilhei, eu combinei com vocês aqui, né? E aí, a gente está... Guardar só um pouquinho aqui. Está tendo uma confusão aqui, não sei o que aconteceu. Confusão danada. Ok, beleza. Então, agora está tudo certinho. Ok, pessoal. Então, eu coloquei aqui para vocês um diagrama de Pauling, né? E o que acontece? Aqui, o objetivo dessa aula sem dúvida alguma, tá fazendo um apanhado desde o princípio, né? Do que a gente começou estudando, porque eu notei que a turma apresentou algumas dificuldades, né? E, obviamente, eu compreendo que a forma como a gente estava trabalhando não é a forma ideal, mas o que eu espero também é que vocês compreendam que o professor não teve nenhum apoio institucional para chegar até esse ponto aqui. Tudo que ele fez, ele chegou sozinho, né? E graças a Deus que eu estou aqui. Então, para não perder mais tempo, vamos fazer o seguinte, eu bolei esse revisional para a gente estar falando sobre o diagrama de Pauling e qual o fundamento dele. Bom, então, rapidamente, vamos ver o seguinte. O diagrama de Pauling ele foi proposto por Linus Pauling para, didaticamente, mostrar aos alunos que estavam iniciando o estudo de química como que se processava a distribuição dos elétrons na eletrosfera de um átomo, certo? Então, o diagrama de Pauling ele tem 7 níveis de energia, porque 7, gente, são os níveis, são as camadas da eletrosfera. Então, por exemplo, vocês podem observar que aqui só tem um S, ou seja, só tem uma camada próxima ao núcleo. É como se o núcleo tivesse nessa região. Imaginem um núcleo nessa região, certo? E aqui eu tenho a primeira camada. Nessa primeira camada, ela suporta apenas 2 elétrons. Então, 2 elétrons ficam próximos ao núcleo. Então, se você observar direitinho na tabela periódica, seria bom você ter uma tabela periódica, como quando você for acompanhar essa aula, ter sempre uma tabela periódica interessante. E você observa o seguinte, somente 2 átomos têm uma camada. Você vai achar o hidrogênio e o hélio. O hidrogênio com 1 elétron, o hélio com 2. Então, todos os dois têm uma camada. Os dois, então, eles têm esse subnível 1s aqui, certo? Então, o que é a camada? A camada é esse número 1. O que é o subnível? O subnível é 1s. Então, quando eu falo de subnível, eu tenho que falar 1s. Quando eu falo de camada, nível, eu falo 1. Nível 1, subnível 1s. Ok? Aqui do lado, tem um número de elétrons que o orbital comporta. Como assim orbital, professor? Dentro do subnível S, de cada subnível S, esteja ele em qual nível estiver, ele vai comportar 2 elétrons. Certo? Bom, e ele está presente, esse subnível S,
está presente em todos os níveis. Observe aqui. Todos os níveis têm o subnível S. O que o subnível S significa? Esse S é de spin. Esse spin significa o movimento que o elétron faz em torno do seu próprio eixo. Por isso o nome spin. Certo? Ou seja, o elétron, neste caso, ele desenvolveria um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Ok? Por isso, os elétrons que estão no subnível S são conhecidos como elétrons que desenvolvem um movimento esférico. Por isso, eles são desenhados com um movimento esférico ao redor do núcleo. Ok? É um pouco complexo, a gente está falando de química quântica, parte da química que dialoga com a física quântica, certo? Muito bem. Então, 7 são as camadas da eletrosfera, 7 são os níveis que estão aqui no diagrama de Pauli, certo? Quando esses níveis são acompanhados de letras, a gente tem subníveis. Então, eu tenho, no nível 1, eu tenho um subnível apenas, que é um S. No nível 2, eu tenho 2 subníveis, 2S e 2P. No subnível 2P, cabem 6 elétrons, conforme está especificado aqui. No nível 3, eu tenho subnível 3S, subnível 3P, subnível 3D. Você já sabe que os subníveis S e P assimilam, respectivamente, 2 e 6 elétrons. O subnível D assimila 10 elétrons. Está especificado aqui. Os níveis 4 e 5 são os que mais têm subníveis conhecidos, catalogados, registrados. Ok, gente? Então, vamos lá. Quantos subníveis existem dentro desses níveis, professor? 4, gente. Então, quais são esses subníveis, professor? 4S, 4P, 4D, 4F. E para o quinto nível, 5S, 5P, 5D, 5F. Respectivamente, 2, 6, 10 e 14 elétrons para cada subnível. Certo? Quando você chega ao sexto nível, eu passo a ter novamente 6 subníveis possíveis. E quando eu chego ao sétimo nível, eu tenho 2 subníveis possíveis. Professor, e os elétrons se distribuem aleatoriamente? Não, eles seguem uma ordem crescente de energia de acordo com Linus Pauling. Essa ordem crescente de energia segue essa linha pontilhada, pessoal. Estão vendo aqui? Então, ó, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 4D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6. Professor, como é que pode um elétron do 4D ser mais energético do que o 5S? De acordo com o diagrama de Pauling, isto é possível. Certo? Matematicamente, foram estabelecidas equações que provam que energeticamente esses elétrons são mais energéticos do que os elétrons que estão na 5S. Os do 4D são mais energéticos do que os que estão na 5S. O que prova isso, professor? O que prova isso é que muitas vezes as reações químicas, os elétrons do subnível 4D estão mais expostos às reações químicas do que os 5S. Mas essa é uma informação que eu não preciso entrar em detalhes agora para você.
Se você for para a área de química, engenharia química ou para física nuclear, você vai estudar isso com profundidade. Não temos necessidade de aprofundar isso agora, ok? Então, vamos prosseguir nessa via de aprendizagem agora, que você precisa entender qual a ciência importante aqui que está nas entrelinhas do diagrama de Pauli, que é pura e simplesmente você saber qual a ordem crescente de energia envolvida no diagrama de Pauli. Então, eu coloquei aqui embaixo a ordem crescente dos subníveis, para quando você for fazer a distribuição eletrônica, você seguir essa ordem crescente aqui, de acordo com essa distribuição, com esse caminho que foi feito aqui, que eu ia fazer todo para você. Não tem necessidade, ele está todo aqui. Quer dizer o quê, professor? Quer dizer que você, quando for distribuir elétrons para qualquer átomo que represente qualquer elemento da tabela periódica, por exemplo, há um elemento que tem 20 prótons, ele vai ter 20 elétrons. Como é que vai ficar a distribuição dele em ordem crescente de energia, professor? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Até agora, vamos somar 2 e 2, 4, e 6, 10, e 2, 12, e 6, 18, e 2, 20. Então, termina aqui no 4s2. Ah, mas ele não tem 20, ele tem 24. Então, termina no 3d4. Ah, mas o que termina em 3d4 é uma exceção. Sim, os que terminam em d4 pula um do S para fechar d5. Então, isso é uma exceção que eu vou passar para vocês, um material, um exercício para elucidar essa exceção, ok? Vou passar um exercício complementar em relação a isso, para tratar essa exceção aí, beleza? Por enquanto, eu só citei a exceção para vocês. Vamos ver outro exemplo, que não é uma exceção. Ah, o elemento que tem 27 prótons, ok? Ele vai ter 27 elétrons também, porque ele está no estado elementar, ok? Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20, 3d7. Ok, é a distribuição dele. Professor, não, ele tem 35. Ok, vamos distribuir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20. 3d10, 30. Mas ele tem 35. 4p5. Fechou a distribuição dele. Professor, ele não tem 35, ele tem 36, então é 4p6. É um gás nobre. Professor, como assim? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Isso é muito importante também. Beleza? Vamos pegar outra distribuição para você aqui. Vamos supor que ele tenha a 44. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, até agora, 36. 5s2, 38. 4d4, 48. Opa, mas eu preciso de 44. Então, vai terminar em 4, ao invés de ser 4d10, para totalizar 48, tira 4, vai terminar em 4d6. Aí vai dar 44. Porque no 4d10 não totalizava 48 elétrons? Então, 44 é só tirar 4 elétrons. Então, até 4d4 totaliza 44 elétrons. É outra exceção? Infelizmente, caiu em outra exceção. Caiu S2D4. Vai cair uma exceção. Então, vai passar a ser
S1D5. Vou passar essa exceção para vocês também. Beleza? Como caiu em outra exceção, vamos ver um número número atômico diferente agora, que não é exceção. Vamos ver o de 53. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 30. 4p6, 36. 5s2, 38. 4d10, 48. Eu pedi 53. 5p5, 53. 48 mais 5, 53. Então, termina em 5p5. Beleza? Então, distribuir elétrons tem que seguir a ordem crescente de energia de acordo com Linus Pauling. Não é a Bangu, não é de qualquer jeito. E tem uma razão de ser, certo? Não é decoreba, não é de qualquer jeito, ok? Cada nível, então, representa uma camada da eletrosfera. E tem mais uma coisa. Repare quantas linhas a tabela periódica tem. 7. E são 7 os níveis de energia. Então, cada nível também representa elementos da fila da tabela periódica. Por exemplo, com um S, só cabem 2 elétrons. Então, só há 2 possibilidades de existência de átomos. Só existem 2 átomos na tabela periódica com um S. O hidrogênio e o hélio. Isso não é coincidência, pessoal. O diagrama de Pauli foi feito de acordo com a tabela periódica. Então, isso aqui veio em função da tabela, não antes da tabela. Ok, pessoal? Tudo isso foi calculado em função de dados obtidos a partir de valores da tabela periódica. Perfeito, pessoal? Muito bem. Prossigamos na nossa aprendizagem. Vamos lá. Vejam bem, aqui eu proponho um exercício. Faça a distribuição eletrônica em níveis e subníveis de energia dos elementos cujos números atômicos são 20, 25, 35, 76 e 88. Veja que eu tentei escolher letras que não coincidem com elementos químicos. Infelizmente, tem elemento químico que começa com X, mas só X não tem, não. Beleza? Então, dá certo aqui. Número atômico dele, 20. Vamos apresentar 2 modelos de distribuição eletrônica para você entender o que é isso. Vamos lá. Distribuição eletrônica 20. Olha só como é que segue a ordem energética dos subníveis no diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Essa é a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, que eu chamo de E. Mas também é geométrica. Como assim, professor? Observe esse exemplo aqui. Agora ele tem 25 prótons e também tem 25 elétrons, porque nós vamos considerar que o Q
é um átomo representativo de um elemento da tabela que está no estado elementar. O que significa isso? Significa que o átomo está no estado elementar, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Aqui está em ordem crescente de energia. Aqui embaixo eu vou colocar em ordem geométrica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2. Ou seja, qual a diferença que você percebe? Quando você coloca na ordem geométrica, você coloca em ordem de camadas. Está anotando? Então, aqui, ó. K, L, M, N. Então, como é que você sabe que é ordem de camada? Você está vendo a sequência dos números quânticos principais, estão sequenciais aqui, ó. E em cima não, está em ordem energética. Então, a distribuição que eu chamei de E é em ordem energética. E a distribuição que eu chamei de G é em a ordem geométrica, que segue a ordem de camadas. Então, se você quiser saber quantos elétrons estão presentes em cada camada, você tem que fazer a ordem de distribuição geométrica. Então, aqui, para esses dois aqui, para esses demais aqui, perdão, foram feitas distribuições energética e geométrica, conforme o exercício pede. Certo? Distribuições em subníveis de energia e em camadas, em níveis. Certo? Então, vamos lá. O próximo é 35, perdão, C cedilha 35. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, 4p5. Em ordem geométrica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5. Notem que o 4s2 pula para próximo do 4p5, quando você faz a distribuição geométrica. Que vai acontecer a mesma coisa, só que com mais elétrons, né? Então, vamos lá. 76 é o número atômico, é o número de elétrons também. Portanto, o átomo J está no estado elementar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d6. Distribuição eletrônica em ordem energética. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, perdão, 5s2, 5p6, 5d6, 6s2. Ou seja, aqui você verifica uma coisa interessante que vale a pena dizer aqui. Aqui você verifica que esse elemento aqui, esses dois elementos aqui, ó, finalizam em D, as distribuições, são elementos de transição. E os elementos que finalizam em S e em P são elementos representativos, certo? Os elementos representativos são mais reativos do que os elementos de transição, certo? E por que essa diferenciação por reatividade? Porque, normalmente, o que acontece com os elementos de transição? A camada onde o elétron de valência, o elétron que participa da reação química, está presente, ela não é a mais energética. Verifique aqui que esse cara finaliza a distribuição eletrônica em 3d5.
No entanto, o elétron mais energético está na camada 4s2. Então, esse cara não é tão reativo. A mesma coisa acontece aqui, ó. O elétron mais energético está, vamos ver aqui, no 5d6. Mas, na verdade, qual a camada que está exposta dele? O 6s2. Então, é como se essa camada aqui estivesse protegendo esses elétrons aqui que são mais energéticos. Então, certamente isso faz com que o J seja pouco reativo. Então, observem, por exemplo, que os metais que são utilizados para fazer estruturas metálicas no dia a dia nosso estão no meio da tabela, gente. Não nas extremidades, certo? Então, ferro, manganês, ouro, cobre, alumínio, cromo, titânio, são metais que estão no meio da tabela, certo? São metais de transição. Os metais de transição são menos reativos, por isso que eles são utilizados para fazer as estruturas metálicas. Seguindo aqui, D88, ele tem 88 prótons, 88 elétrons. Vamos fazendo a distribuição. Olha lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, até 7s2. Certo? E a distribuição geométrica também termina em 7s2. Esse cara, apesar de ter a necessidade de fazer uma organização aqui, ele termina em 7s2 aqui, termina em 7s2 aqui. Ele continua sendo um representativo. Certo? Ele não é de transição. Perfeito, pessoal? Agora que a gente fez essa distribuição dos átomos acima, a gente tem a tarefa de localizar esses átomos na tabela a seguir. Mas eu não vou colocar a tabela, não. Eu vou tentar localizar esses átomos na tabela agora com vocês aqui. Então, para isso, a gente vai tentar, eu vou substituir o mouse que eu estou usando com vocês aqui, uma mesa de mais prática, né, para justamente fazer a escrita e trabalhar junto com vocês a possibilidade ferramental para mostrar para vocês como é que faz para localizar o elemento da tabela simplesmente a partir da sua distribuição, porque esta foi uma dificuldade notada por mim junto a vocês. E é uma coisa importante que eu nunca vi cair no Enem. E, pessoal, eu estou achando que pode cair, certo? Já que nunca caiu, pode cair. Então, não vamos dar bobeira. Desde já, vamos tentar fazer a nossa parte. Então, ó, canetinha postos. Vamos lá, vamos usar a canetinha azul. Perceba o seguinte, pessoal. Quando a gente vê a distribuição desse camarada aqui, ó, ela finaliza em 4s2. Perceba também que ele está no... Ela finaliza em 4s2 e o nível 4 é o maior nível presente nessa distribuição toda. Essa distribuição tem uma coincidência entre a distribuição eletrônica e a distribuição geométrica. Então,
os elementos de menor número atômico, vamos dizer assim, isso vai acontecer. O exercício que eu pedi para vocês fazerem na, 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 no primeiro semestre foi sem ver o símbolo do elemento. Vendo o símbolo do elemento, eu sei que vocês sabem ver. Não era para ver o símbolo do elemento, era para fazer pela distribuição eletrônica. Então, olha lá, qual o nível mais elevado na distribuição? É o 4, professor. Beleza. Então, você chega aqui embaixo. Vou escrever aqui, pequenininho. Quarto período. Professor, o que significa ser do quarto período? Bom, eu já disse para vocês que a tabela contém 7 linhas. Cada linha da tabela é chamada de período. Então, estar no quarto período significa que ele está na quarta linha, certo? Nos resta agora achar qual é o S2, ok? Então, o S2, nós vamos precisar trabalhar na tabela lá para ficar mais compreensível para vocês. Vamos manusear ela rapidinho para vocês entenderem aonde que eu quero chegar, para ficar mais concreto. Então, vamos lá. Com um lápis eu vou manusear. Olha só, nessa tabela que vai ficar gravada para vocês, eu consegui ela colorida, sem os elementos, bem bacana para vocês trabalharem. Todos os elementos dessa primeira coluna, todos, pessoal, até o hidrogênio, terminam as suas distribuições em S1. É, professor? É. Todos da segunda coluna terminam sua distribuição em S2. Todos dessa coluna aqui terminam em D1. Tá, colocar o D aqui. Aqui, todos terminam em D2. Aqui, todos terminam em D3. Todos aqui terminam, adivinha, D4. Depois vem a coluna dos D5. Só não falha, não, estranho. A caneta? Não sei, nunca falhou. Não, professor, essa regra aí não. É baseada nessa regra aqui que os cálculos foram feitos. Cálculos matemáticos. D6, D7, D8, D9, D10. E lá em cima, professor, não tem mais D. Não tem mais D porque não é mais D. Aqui em cima passa a ser P. Nossa, do nada P? Do nada não, vocês vão entender daqui a pouco. P1, P2, P3, P4, P5. Professor, deu errado, não vai ter P6. Negativo, deu errado nada. Daqui até aqui embaixo, todo mundo é P6. Aqui em cima que reside uma exceção.
Por que existe uma exceção? Porque é o hélio. Não se esqueçam que o hélio, assim como o hidrogênio, só tem uma camada, e só tendo uma camada, ambos só têm um subnível. Primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período. Muito bem. Eu já encontrei livros, achei até interessante, né? Que o professor chega, muito criativo, né? Achei muito legal. Ele chega e chama isso aqui de ilha, né? O cara é britânico, aí vai falar, vai inventar uma coisa que faz parte do imaginário dele, né? Poxa, eu não tenho esse imaginário, assim. O imaginário é de índio, tupiniquim. Então, eu olho para isso aqui, não tem nada a ver com caravela nem com flecha. Vamos lá, o que parece isso daqui? Tá, parece com a planta baixa de um shopping. Ô, professor, sem imaginação, é? Pois é. Então, vamos lá. Eu acho que é com isso que parece. Então, vamos lá. Aqui embaixo, para vocês não imaginarem que essas filas aqui saíram do nada, não, aqui continua. Sexto e sétimo períodos. Então, esse pontinho e esses dois pontinhos aqui são para indicar que essas filas aqui, essas duas aqui, deveriam estar, respectivamente, aqui e aqui. Só que se elas estivessem aqui e aqui, certo? Isso aqui seria uma concertina, ou seja, seria uma bagunça. Beleza? Então vamos lá. Mas, professor, afinal de contas, esses de baixo aí vão terminar em quê? Ah, essa é uma pergunta importante da sua parte. Então vamos lá. Eles são os tais F, né? Lembrou que é S, P, D e F, né? Então, são os tais F. Então vamos lá. Todos dois? Todos dois, então tem. F1, vou tentar fazer direitinho aqui. F1, F2. Lembre-se que vale para o 6 e para o 7. F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14. Vou chamar sua atenção para um aspecto. Normalmente, esses dois caras aqui, que terminam em D1, esse cara aqui D1 e esse cara aqui D1, normalmente esses caras são postos aqui, ó.
Já vi tabelas, eles aparecendo aqui no final. Nunca vi eles aparecendo aqui. Mas aqui, fiquem veiados. Eles podem aparecer aqui ou aqui. Certifiquem-se disso. Normalmente eles aparecem aqui, tá? E eles, na verdade, são um vínculo dessas duas filas, dessas duas filas aqui embaixo com essa fila aqui, beleza? Normalmente eles não aparecem aqui, aqui aparece uma lacuna, e eles aparecem aqui embaixo junto com esses dois grupos F aqui, tá? O primeiro grupo é chamado grupo dos lantanídeos. Perdão, estou tentando aqui. Essa primeira fila aqui, deitada aqui, é chamada de grupo dos lantanídeos. São as duas famílias deitadas. Família dos lantanídeos e a segunda família dos... a família dos actinídeos, depois da família dos lantanídeos. Perdão, pessoal. Vamos lá para as famílias mais conhecidas da tabela periódica. Bom, o hidrogênio é o elemento órfão. Metais alcalinos estão em vermelho. Metais alcalinos terrosos. Família do boro. Família do boro. Família do carbono. Família do nitrogênio. P3. Família dos calcogênios. É essa P4 aqui que inicia com oxigênio. Os 7 poderes, né? Oxigênio, enxofre, deixa eu tentar aqui. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, os 7 poderes, né? Não tem que decorar não, pessoal. Eu que tenho essas decorebas, enfim. Aqui tem a família dos halogênios, começa com flúor, cloro, bromo, iodo e astato, né? E aqui a família, uma das famílias mais famosas, que é a família dos gases nobres, né? Que começa com hélio, tem um argônio, tem um xenônio, criptônio, enfim. Todos eles ficam aqui, nessa fila aqui, beleza? Aqui embaixo estão os elementos mais novos, mais recentemente descobertos na Rússia, divulgados recentemente. Perfeito? Beleza? Ao todo, são 118 elementos reconhecidos hoje, né, na tabela periódica. Dos quais, se eu não me engano, 74 são estáveis, que são comerciais, tá? 74 ou 76, uma coisa assim. Isso a gente vai trabalhar com eles aí, ok? Essas são as informações importantes. É importante também dizer para vocês, vamos lá. Todos os elementos que finalizam sua distribuição em D e em F são elementos de transição. Os elementos de transição externa, vou escrever aqui fora, terminou em D, são elementos de transição, vamos escrever assim, transição. Vamos abreviar, tá, gente? Porque é difícil escrever com esse tempo. Transição, o que você acha? Todo mundo acha que é interna, né? Não, é externa. Eu já encontrei livros informando por que é transição, porque fazem a transição dos metais representativos para os ametais, que obviamente são representativos também. Lembrando que tem metais aqui embaixo, aqui. Lembrando que o alumínio está aqui, né? E que ele é o metal mais
próximo dos ametais. Talvez por isso, um dos metais menos densos encontrados, né? E comercialmente, um dos metais mais importantes que existem. Bom, os do grupo F são chamados de metais de transição, deixa eu ver, Fi. Metais de transição. Não, vou escrever direito, senão você pode confundir. Transição interna. Beleza, os que terminam em SP. SIP são representativos. Certo? Eu não vou dizer que todos os que terminam, todos os metais são só os que terminam em S. Porque eu tenho a exceção do hidrogênio aqui, que termina em S, e do hélio, que termina em S, que não são metais. E eu tenho os metais que estão nessa região aqui embaixo, o alumínio, o índio, por exemplo, e o titânio, que terminam em P e que não são ametais, certo? Então, pessoal, não dá para generalizar, né? Mas todos que terminam em SP são representativos. Perfeito, galera? Então, continuando aí. Então, vamos voltar lá na página anterior, que agora a gente tem subsídio para resolver exercícios. Espero que você tenha entendido aí. Vai ficar esse esquema para você aí na tabela aí, beleza? Então, vamos lá. Eu peço para você aqui para localizar esses elementos na tabela. E aí não vale você contar o número de prótons e localizar lá. Não é isso que eu pedi para você, certo? Você vai localizar qual o período de acordo com o nível mais elevado na distribuição e vai descobrir qual a família pelo subnível que finaliza a distribuição em ordem crescente de energia. Sempre em ordem crescente de energia. Nunca em ordem geométrica, ok? Então, beleza. Ele terminou em S2. Em S2, a gente sabe que é o grupo 2. Então, vamos localizar o X lá na tabela. Grupo 2, quarto período. Batalha naval. Grupo 2, quarto período. É aqui que esse cara está. Então, aqui a gente escreve X. Viu como é que é o exercício? Vamos fazer o outro agora, então. O Q? Q terminou em D5, mas repare, o nível mais elevado na distribuição não é o 3, é o 4. Ele está no quarto período, ele é um elemento de transição e terminou em D5. Então, vamos lá, ele está no quarto período D5. Volta. Quarto período D5. D1, D2, D3, D4, D5. Ele está aqui. Ele é o... Vamos voltar lá. Qual é a letra? Letra Q. D5, quarto período.
letra Q, eu vou aqui no D5, quarto período, e desenho, escrevo a letra Q. Ok? Continuando. C cedilha 35. Distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Então, olha lá. Aqui coincide. Está no quarto período, porque o nível 4 é o mais alto presente na distribuição, e termina em P5, é o mais energético. Então, vamos lá. Quarto período, P5. Passo uma página. Quarto período, P5. P1, P2, P3, P4, P5. C cedilha, né? Então, vamos lá e desenhamos o C cedilha aqui. Viu como não é um bicho de 7 cabeças? Mas, poxa, você tem que estudar, né? Não é de qualquer forma. Eu coloquei exemplos para você estudar isso daí. Eu entendo que a forma escrita não é fácil, mas, poxa, a leitura é sempre um parceiro nosso, né? E foi aquilo que eu, né, consegui fazer, né? Naquele momento de pandemia inicial lá, era o que eu estava conseguindo fazer. Mas vamos lá, esse é um assunto polêmico. Vamos lá. Aqui a gente tem, ó, qual o nível mais avançado na distribuição? Sexto nível mais avançado na distribuição. Então, está no sexto período. E terminou em D6. Confere? Então, sexto período D6. Ele é de transição. Sexto período D6, eu vou achar o J no sexto período D6. Sexto período D6. Vou colocar o J aqui. Sexto período D6. Chego aqui e escrevo a letra J. Volto lá para pegar o D. O D tem um nível mais energético, 7, e finaliza em S2. Esse é tranquilo, porque o nível coincide com a camada de valência, o nível mais energético. Então, ele é um elemento representativo. Então, 7S2, ele está na família dos metais alcalinos terrosos, sétimo período. Vamos verificar. Sétimo período, ele é o último. Qual a letrinha mesmo? D, né? De dado. Então, vamos colocar aqui um D de dado aqui. Nossa, professor, que D feio. Estou tentando fazer o máximo aqui. Beleza, pessoal? Essa é a proposta de localização dos elementos, sem precisar você contar o número atômico. Fazer contando o número atômico é um trabalho mecânico que eu nunca passou pela minha cabeça propor vocês. A técnica de localizar os elementos na tabela é essa técnica que passou pela minha cabeça, certo? Então, daqui para frente, utilizem essa técnica, porque é essa técnica que, se tiver que cair no Enem, vai cair, certo? E no Enem, com certeza, eles não vão te dar o número atômico, eles vão te dar o último subnível da distribuição. Aí vai te dar um trabalho danado para você fazer a distribuição. Melhor você
verificar o último subnível e ver qual o período mais avançado na distribuição e achar logo a localização do elemento na tabela periódica. Bem mais fácil, bem mais simples, bem mais cômodo, mais inteligente, quimicamente mais correto. Beleza? E assim você aprende mais em relação à nossa tabela periódica. Vamos melhorar só esse C cedilha aqui, que ficou meio tosco. Bom, isso aqui tá ficando igual merda de gato, né? Quanto mais mexe, fica pior. Bem, enfim, deixa pra lá. Vamos para a próxima. Eita, beleza. Vamos lá. Os elementos do grupo 5B da classificação periódica têm grande facilidade de atuar como números de oxidação mais 3 e mais 4. Um desses elementos é o titânio, que forma óxidos estáveis com fórmulas TiO2 iônico e TiO2 molecular. No óxido iônico, qual a distribuição eletrônica do titânio com carga 3+? Bom, com carga 3+, o titânio ele vai ter que perder 3 elétrons. E ele informa que o titânio normal ele tem 22 prótons. Então, o titânio no estado elementar tem 22 prótons. O que a gente tem que fazer é a distribuição eletrônica do titânio. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica do titânio primeiro, para depois a gente propor a distribuição eletrônica do cátion trivalente positivo. Vamos lá, titânio, 22. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, e aí já deu 20, confere, vamos contar? 2 e 2, 4, e 6, 10, 12, 18, 20. O próximo é 3D. 3D2. Esse aqui é o mais energético, certo? Mas quem que está na última camada? Esse camarada aqui. Esse aqui está na última camada. Então, se tiver que tirar 3 elétrons, como é o caso do trivalente, eu vou ter que tirar da última camada primeiro. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Titânio, trivalente. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, o 4S2 vai todo e vamos ficar com 3D1. É assim que deve ser a configuração eletrônica do íon titânio trivalente. Perfeito, pessoal? Por quê? Porque a gente vai perder o 4S2 todo. Esse daqui, ó, a gente vai eliminar esse cara aqui, ó, todo. E vamos tirar um elétron daqui. Tirando um elétron só daqui,
sobra essa situação aqui. Perfeito? Então, a distribuição do cátion trivalente do titânio deverá ser essa daqui. Ok? Revejam essa questão é uma questão de vestibular bem interessante. Perfeito? Lembrando que o titânio é um metal muito utilizado na construção de cofres e também por artistas plásticos. É um metal por possuir vários estados de oxidação e multicolorido, muito interessante para artistas plásticos. Beleza? Continuando. Nesse revisional, nós adotaremos a tendência de análise do estudo macro para o micro. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando eu faço uma pergunta, por exemplo, em que momento que acontecem as ligações, você pensa, obviamente, me responde, não sei, né? Daí eu lhe faço outra pergunta. Tem a ver com as reações químicas. Perdão, tem a ver com as reações químicas? E você me responde. Talvez você me responda. Penso que sim, né? E aí você é levado ao universo das reações químicas, né? Que trabalharemos mais tarde, que estava no macroscópio, né? Pois as reações químicas são visíveis. Então, a gente está trabalhando primeiro as reações químicas, para depois se vislumbrar as ligações químicas. Mas as ligações químicas acontecem realmente no meio reacional, no momento que as reações químicas se processam. Então, a gente está vendo dois momentos aí, a ferrugem, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo um capacete e uma arma alemães que foram encontrados numa floresta da Alemanha, não em perfeito estado de conservação, mas ainda colecionáveis, vamos dizer assim. E já foram perfeitamente tratados e estão em museu para investigação, né? Porque os ossos dos soldados também foram encontrados nas trincheiras. Eram soldados da SS. E aqui a gente tem outro tipo de reação, que é uma reação com o auxílio de micro-organismos biológicos, que é a atuação de micro-organismos, né, biológicos estragando um alimento, né? Bolor em cima do fungo, em cima de um tomate, estragando tomate. E também é um processo químico. Essas reações podem ser espontâneas ou não espontâneas. No caso dessas duas aí, são espontâneas. Mas esse também é um assunto que a gente vai ver lá no segundo ano, né? Perdão, lá no segundo ano, isso. Espontaneidade, isso aí, lá no segundo ano. Agora, é hora de ver isso daí em nível de ligações químicas. E o que pode advir dessas ligações químicas, que são as fórmulas químicas. Então, por exemplo, NaCl, vou pegar essa ferramentinha aqui que é interessante, um laser. NaCl, H2SO4, ácido sulfúrico, sal de cozinha, Mn2O3, o óxido de manganês, muito utilizado na produção de aço, tipo especial de aço. Hidreto de magnésio, utilizado na produção de adubo. HCl, nosso estômago produz no suco gástrico. Óxido cloroso, nitrato de potássio, produção de adubo também. Fluoreto de lítio, hidróxido de lítio, iodeto de césio. Dadas as substâncias químicas na faixa azul acima, apresente as fórmulas iônicas para aquelas onde essa é viável. Bom, a gente aprendeu lá no primeiro semestre que a condição sine qua non para se ter uma substância iônica é realmente que tenhamos metal ligado a
não metal. Essa é uma das condições. A outra condição é que se tenha hidrogênio ligado a metal. Em ambos os casos, ocorre doação de elétrons. É um pressuposto para a ligação iônica. Então, vejamos aonde pode acontecer isso. Aqui eu tenho metal ligado a não metal. Vamos usar uma canetinha diferente. Vermelho. Aqui eu tenho metal com não metal. Beleza, show de bola. Opa, aqui eu não tenho. Então, essa substância não é iônica. Aqui eu tenho metal com não metal? Tem. Aqui eu tenho metal com hidrogênio. Opa, outra iônica. Aqui eu tenho hidrogênio com a metal. Não é iônica. Aqui eu tenho a metal com a metal. Não é iônica. Aqui eu tenho metal com a metais, iônica. Então, sublinho ela também. Aqui eu tenho metal com a metal, iônica. Aqui eu tenho metal com a metal e hidrogênio. Opa, iônica. Aqui eu tenho metal com a metal. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 substâncias iônicas. Então, vamos lá começar com a primeira. Vamos mudar a cor da caneta para fazer as fórmulas iônicas. Mas para fazer as fórmulas iônicas, eu tenho que fazer as fórmulas eletrônicas primeiro. Então, eu vou escolher outra cor de caneta, beleza? E vamos começar pela primeira iônica que a gente selecionou. Perfeito? Pode ser? Então, vamos lá. NaCl. O Na, ele pertence à família dos metais alcalinos, então ele só tem um elétron na camada de valência. Esteja com a tabelinha na sua frente para ajudar, tá bom? Se tiver dúvida, faça a distribuição eletrônica do elemento e aí você descobre quantos elétrons ele tem na camada de valência, fica mais fácil. Tá? Se ele for representativo, olha a família. Se ele pertencer à família 1A, ele tem um elétron de valência. Se ele pertencer a 2A, tem 2 elétrons de valência. Se ele pertencer a 3A, 3 elétrons de valência. 4A, 4 elétrons de valência. 5A, 5 elétrons de valência, e assim por diante. Cl é a metal da família dos halogênios, família 7A, grupo 7 atual, grupo 17, perdão, atual. 7 elétrons de valência. Bom, quando o professor lá da antiga 8ª série me ensinou ligações iônicas, ele ensinou a colocar quadradinha aqui, bolinha lá. Elétron é tudo igual. Então, é bolinha aqui, bolinha lá, porque os elétrons são todos iguais. Então, veja bem, eu represento todos os elétrons de forma igual, certo? Vai haver doação de elétrons? Vai. Essa ligação é eletrovalente, gente. Então, eu vou puxar esse elétron do metal, que vai doar, o metal é menos eletronegativo do que o ametal. E é mais eletropositivo. Então, a tendência é que o metal doe o elétron, né? Quantos? Bom, o cloro segue a regra, a teoria do octeto. Então, o sódio também vai seguir. Então, ó, puxa a seta. Precisa desenhar o elétron aqui? Não, você já puxou a seta. Pronto, acabou. Entenda, né? Qual a fórmula iônica que vai dar origem? Abre colchete. Qual a carga que o sódio assimilou quando doou esse elétron? Positivo. Mais 1. Qual a carga que o cloro assimilou quando recebeu esse elétron? Negativo menos 1. Mas você também tem que fazer uma coisa, ó. Representar todos os elétrons. Eu preciso representar o elétron que ele recebeu colorido? Não.
Eu já sei que ele recebeu elétron, você sinalizou ali em cima. Elétron é tudo igual. Então, eu já sei o que você fez. Eu só pedi ligação iônica, tá tudo certo. Passo organizadinho, tá tudo tranquilo. Manganês. Vou mostrar para vocês que eu não sou sabichão, não. Eu não vou dar uma de sabichão, não. O manganês é elemento de transição. O número atômico dele é 25. Vou fazer um rascunho aqui embaixo. Não sou besta. O manganês. 25. Fazer a distribuição dele, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20, 3d5. Ok. Bom, o oxigênio, nesse caso, são 3 oxigênios. O oxigênio vai seguir a regra do octeto. Então, cada oxigênio vai precisar de 2 elétrons. Significa que cada manganês precisa perder 2. Da onde vai perder 2? Daqui. Então, eu vou tirar 2 elétrons do manganês. É esse cara que vai sumir e eu vou colocar a carga aqui, ó. 2 mais. Não sou sabichão, não, e é isso que você tem que fazer também, certo? Então, representa os 2 elétrons ali. Por quê, professor? Porque é um metal de transição. Ele pode doar mais elétrons em determinada situação, ou até receber. Receber não, perdão. Fazer a ligação covalente, ok? Em algumas situações. Exatamente, tá? Perdão, pessoal. Então, vamos lá, representar o oxigênio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. 1, 2. Espera aí, calma aí. Tem alguma coisa errada aqui. 6 elétrons. Não, viajei. Ele precisa perder 3 elétrons, pessoal. 3 elétrons. 3 elétrons. Aí eu fiquei com... Não, essa carga aqui não é mais 2, não, pessoal. Houve um equívoco aqui. Vamos corrigir esse trem aqui. É por isso que é bom fazer ao vivo. Vamos lá. Borrachinha. Corrijo aqui. Mais 3. 3. Isso. Aí vai ter que perder mais um aqui, ó. Eu vou riscar aqui, ó. E vai para 4. Fechou? Isso. Aí tem sentido, ok.
Aí tem sentido, ok. Tá. Então, eu vou fazer assim, eu vou apagar isso aqui, ó. Vou colocar essa distribuição aqui. Vou deixar essa distribuição aí e vou apagar a estrutura para deixar a distribuição para você lembrar disso. Vamos lá. Eu que papei mosca aqui. Desculpa aí. Vamos lá. Tem que fazer a distribuição menorzinha, senão não vai caber. Aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui, caneta azul. Beleza. Vamos colocar um manganês aqui no cantinho, um pouquinho menor. Vamos ver se dá. Aí eu vou desenhar vou desenhar um pouquinho mais robusto. 2, 3. Aí eu coloco um oxigênio aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer assim, 5, 6. Aí vem 1, 2 para cá. Então, um oxigênio não dá conta do manganês só. Aí tem que colocar outro oxigênio aqui. É, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixar essas mais robustas aqui. Aí outro elétron dele aqui vem para cá. Eu desenho outro manganês aqui. Eu coloco um elétron aqui. Ah, professor, mas não é bom os elétrons ficarem pareados? É, mas tem que dar conta de fazer a fórmula eletrônica também, né? Um elétron vem para cá, fechou com oxigênio aqui. Eu vou colocar outro oxigênio aqui, ó. E ele vai doar os dois outros elétrons para cá. Beleza? Aí como é que vai ficar a fórmula eletrônica dessa bagaça? Abre colchete. Quantos manganês? 2. Qual a carga? Distribuição eletrônica importantíssima, pessoal. Eu vou deixar ela aqui embaixo. Por favor, anote isso daí, cara. Não pede isso não, porque se isso cai no Enem, você vai saber fazer e pode ser um diferencial para você, tá? Anote isso daí, pelo amor de Deus, meu aluno querido. Vai lá. Vamos lá. Representação eletrônica. Vamos lá. Fórmula iônica. Fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, nós acabamos de fazer com essas setinhas aí. Fórmula iônica. 2 manganês. Qual a carga que ele assimilou? Cada um doou quantos elétrons? 3. Então, você coloca 3 mais. Fecha colchete. Não esquece de fechar o colchete. Abre colchete de novo. Aí você vem aqui, começa desenhando os elétrons. Não esquece. Aí eu esqueci também do número de oxigênio, né? É cabeçudo, mas, enfim. Quantos oxigênio foi? Foram 3, né? Canetinha azul. 3. Aí você representa os elétrons.
coloca a carga 2 menos, fecha colchete, e aí está a fórmula iônica, né, do composto. Então, eu vou colocar um asterisco. Vou colocar aqui em cima. Fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica. Ou simplesmente fórmula de, em homenagem ao Gilbert Lewis, fórmula de Lewis. E aqui, ó, o asterisco aqui, hein? Não esquece do asterisco, não, hein? Professor, isso é um asterisco? É. E aqui, em 2 asteriscos, vou colocar em outra cor. Eu não sou besta. Vou colocar laranja. Vou colocar outro asterisco aqui. Fórmula iônica. Lembra de uma coisa. Só tem fórmula iônica, composto iônico. Certo? Fórmula eletrônica, tanto composto iônico como covalente tem, mas fórmula iônica só tem composto iônico. Ok? Enquanto a fórmula eletrônica é comum tanto a compostos iônicos como a covalentes, a fórmula iônica é somente específica de compostos iônicos. Beleza? Prosseguindo. Vamos para a próxima página e fazer a estrutura do hidreto de magnésio. Perfeito? Canetinha azul. Ah, não deu para fazer tudo ali, não. Vamos fazer o resto aqui. Depois a gente te apresenta a estrutural plana. Vamos fazer assim, vamos colocar isso aqui, a letra, o item B, e eu represento direitinho o item B ali depois, tá? Vamos voltar lá, colocar item A. Vamos fazer o item A aí, continuação. Para não perder o fio da meada. Então, vamos lá. Então, magnésio pertence à família dos alcalinos terrosos, 2 elétrons de valência. Hidrogênio pertence à família dos alcalinos, mas não porque seja metal, é porque ele tem um elétron de valência só. É aquele caso do átomo que só tem uma camada. E justamente por só ter uma camada, ele tem uma atração enorme por elétron. E por esse motivo, ele aqui vai receber, né? E ele se assemelha muito aos metais por esse motivo. E aqui ele vai receber um para se assemelhar ao gás nobre no mesmo período, que no caso dele é o hélio, né? Então ele não segue a regra do octeto,
mas ele vai se estabilizar conforme o hélio, certo? Então, vamos lá. Doa um para cá, faz a setinha, doa outro para cá. E aqui do lado a gente coloca a fórmula iônica. Abre colchete, magnésio, só foi um mesmo, um foi suficiente, 2 mais, o positivo sempre à esquerda, o negativo sempre à direita, coloco os 2 elétrons de valência, eu prefiro colocar em pares, e a carga do outro lado, hidreto. Professor, são 2. Eu tinha esquecido, agora eu lembrei. 2 aqui. Ok? Hidreto de magnésio. Só pediu a fórmula iônica, não pediu a fórmula molecular. Então, não vou fazer. Não faz o que não pede. Entendeu? Beleza, continuando. Outro iônico. Li... Não. KNO3. Hoje o professor é iônico? É. Por incrível que pareça, é. É uma molécula mista, mas é iônico. Então, vamos fazer para você entender qual é. Perfeito. Então, vamos lá. Espera aí, deixa eu ver espaço aqui. Vamos fazer logo o LIF aqui, que é mais simples. LIF. Então, L família 1A, F família 7A. Então, ó, doa um elétron. Aqui do lado a gente coloca a fórmula iônica. Aqui embaixo, abre colchete, L mais F, só tem um fluoreto mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o sinal negativo, pois ele se tornou um ânion. Aí a fórmula iônica. Vamos fazer do iodeto de césio também, que é outro simples. Césio. Iodo 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doa 1. Abre colchete. Césio. Positivo. Fecha colchete. Iodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sinal negativo. Aí. São dois compostos mais simples, né? Dá para fazer também o LiOH, é também simples. Vamos ver aqui. Li, a gente já viu que o número atômico dele é 1. Então, vamos lá. O oxigênio é 6, número atômico. E o hidrogênio é 1. Aqui vai entrar uma ligação covalente, mas a iônica é prioritária. Então, primeiro faz a iônica. Só por o composto ter feito uma iônica, ele é um composto iônico. Não importa se ele faz
uma ligação covalente. Fez uma iônica, é o composto iônico. Então, neste caso, como é que a gente representa? A gente representa Li mais flecha fechete O H menos. Esse tracinho aqui é a ligação covalente, galera. Brinca não. E aí tem o KNO3. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um espaço para o KNO3 lá no final. Eu coloco mais à frente esse exemplo aí para vocês, tá bom? E aí eu coloco outros exemplos de ligações também aqui. Bom, para essa mesma lista, eu peço que apresente compostos com fórmulas estruturais planas. Bom, beleza. São HCl. Deixa eu ver aqui, deixa eu sublinhar quem são os compostos estruturais planos aqui. Vamos fazer um esquema aqui bacana para você entender. Substituir a canetinha, vamos colocar em laranjinha. Então, vamos lá. Vamos ver quem são esses compostos que possuem fórmulas estruturais planas. H2SO4, HCl, tem mais algum? Cl2O3. São esses três aí, certo? Muito bem. Mas precisamos de espaço para essa galera. Então, vamos mais além. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um espaço aqui. Vamos colocar aqui, item B, vamos colocar final. Porque o cálculo de espaço que eu fiz foi inadequado. Vamos lá. Isso acontece. Próxima vez eu vou procurar ser mais quantitativo no espaço. Muito bem. H2SO4. Acabei ficando em laranja aqui. Vou mudar a canetinha. Vamos colocar em verde. Elemento central é o enxofre. Então, vamos lá. Coloco o elemento central. Diferentemente da iônica, aqui a gente coloca todos os átomos numa disposição que possibilite a nossa organização. Então, eu já, eu vou colocar uma posição assim para que vocês vejam que é interessante você organizar os átomos para facilitar o seu processo de realização das ligações. Professor, mas você vai fazer pela primeira vez, você faz bagunçado. É normal fazer bagunçado, mas com o tempo você vai se organizando. Eu estou te passando a manha para você já começar a se organizar desde o princípio. Vamos tentar, né? Então, lá. Número de elétrons de valência do hidrogênio, 1. Vamos colocar os elétrons de valência, então. 1, 1. Número de elétrons de valência do oxigênio, 6. 1, 2,
3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sempre procuro colocar em pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós estamos falando de ligações covalentes, estamos falando de compartilhamento. A gente começa a fazer as ligações que caracterizam os ácidos, né? Então, os hidrogênios, a gente vai ligar nos oxigênios, são os hidrogênios ionizados. Então, vamos lá. 1. Termino de fazer essa ligação do oxigênio aqui. 2. Já estabilizei o oxigênio, beleza. Vamos ligar o outro hidrogênio. 1. Termino o oxigênio. 2. Reparem que, além dos oxigênios estarem estabilizados, o enxofre também já está. Eu tenho que estabilizar esses dois oxigênios, porque o enxofre já está estabilizado. Só tem uma ligação química que pode ser feita que estabiliza os dois oxigênios. São duas covalentes dativas. Eu vejo que o pessoal fazendo a bisnaga aqui e puxando uma seta. Não tem sentido isso. Nunca vi. Né? Mas, enfim. São duas covalentes dativas aqui. Uma para cá e uma para cá. Aqui, na frente, a gente faz a representação da estrutural, que é assim. Ou pode ser assim. Cada ligação covalente sempre substituída por um traço. Elemento central. Você pode colocar seta, mas quando você chegar na faculdade, você vai ver que a covalente dativa tem status de covalente simples. Você que for para a área, direto ou indiretamente envolvida pela química. Certo? Se tiver química orgânica no seu curso, você vai ver que a covalente dativa não é representada mais assim. Ela vai ser representada assim. Você vai ter que saber quando ela está presente na estrutura. Mas aqui a gente vai representar dessa forma, tá bom? Mais adiante na faculdade você vai ter abordagem nesse aspecto, beleza? Então a estrutural plana está aqui. Aqui é a fórmula eletrônica para compostos moleculares ou covalentes, fórmula eletrônica ou de Lewis. Ou simplesmente fórmula de Lewis. E aqui a fórmula estrutural plana. Beleza? Vou pegar mais um exemplo que dá para fazer. Vou pegar o exemplo aí do HCl. Eu acho que dá para fazer dois. Vamos lá ver. HCl é simples. HCl é bem simples. Mais um ácido, né? Se você já está cansado de ver. Cloro.
com 7 na camada de valência. E aí você pode se perguntar, por que o hidrogênio não doa, professor? Porque o hidrogênio só tem um elétron, só tem uma camada. Então, a atração por elétrons dele é tão grande que ele não consegue doar, e se ele perder esse elétron, ele fica sem. Então, a atração por elétrons dele é tão grande que ele não possibilita essa doação. Ele não consegue fazer iônicas se for para doar. Se for para receber, ele consegue. E o cloro não tem facilidade em doar elétrons. Pelo contrário, tem facilidade em receber. Então, aqui ele vai fazer covalente. Uma covalente simples. E aqui a gente representa a estrutural plano desse ácido, que é o mais conhecido do mundo, provavelmente. É o ácido envolvido no suco gástrico. Certo? Uma covalente simples, fórmula estrutural plana aqui, fórmula eletrônica ou de Lewis aqui. Beleza? A outra substância é o Cl2O3. Não é isso? Eu gosto de ver a carga. A carga aqui do Cl vai ser mais 3. E aqui do oxigênio vai ser menos 2. Perceba. Eu vou colocar os átomos de cloro assim. E na prova, eu vou fazer isso com você. Você não tem que decorar isso aqui de forma a saber tudo, não. Eu vou, à disposição dos átomos, eu vou te fornecer, tá? Não precisa ficar inseguro quanto a isso, não. Questões desse tipo, eu forneço o arranjo dos átomos para você. E você está iniciando o estudo. Não é justo que eu te cobre coisas tão ínfimas da química, né? Então, vamos lá. Vamos posicionar assim. Isso é por tentativa mesmo, pessoal. Vamos colocar um átomo de oxigênio aqui e um cloro aqui. E um átomo de oxigênio aqui e outro aqui. Vamos ver se dá certo. Ok? Então, vamos lá. Obviamente, a gente vai posicionar os átomos de cloro dessa forma aqui. 7 elétrons cada um, ok? E os de oxigênio, 6 cada um. Para que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai ligar os átomos de cloro no elemento central, por covalente simples, que é o sensato a se fazer. Quando a gente esgota toda a possibilidade de fazer covalente simples, a gente faz duas dativas. Ok? E assim, cada átomo de oxigênio vai ter carga menos 2. Vocês vão aprender esse cálculo de Knox. Perdão. Acabei me desconcentrando com o barulho do celular. Então, ó, mais 3, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o cloro, certo? É uma coisa que a gente já está aprendendo, né?
Como é que você vê isso em ligação? Olha só, aqui o cloro está compartilhando dois elétrons aqui, certo? Um desses elétrons era do cloro. Ele vai perder a queda de braço com oxigênio. Então, ele assimila a carga mais um em relação a esse oxigênio. Em relação a esse oxigênio, ele empresta dois elétrons. Mas, apesar desses elétrons serem do cloro, eles se aproximam mais do oxigênio. Então, o mais sensato a se fazer aqui seria, olha só o que eu vou fazer para que você raciocine comigo. O mais sensato a se fazer seria representar esses elétrons aqui. Deixa eu refazer para você entender o processo de formação do NOx, tá? O mais sensato a se fazer seria eu representar o cloro aqui, e os dois elétrons dele se aproximando mais do oxigênio. Do outro lado também, mas eu vou representar aqui para você ter uma ideia, ok? Por quê? Porque aí o cloro assimilaria mais dois em relação a esse oxigênio aqui, e mais um em relação a esse oxigênio aqui, certo? No total, ele assimilaria carga mais 3. Enquanto esse oxigênio central assimilaria mais um em relação a esse, perdão, menos um em relação a esse, e menos um em relação a esse. Ele ganharia dos dois cloros, né? Então, ele continuaria aqui com carga 2 menos, igualmente aos dois extremos, certo? Quem tiver dúvida nisso aqui pode repetir ou entrar em contato comigo, que eu terei maior satisfação em tirar essa dúvida de cargas, de NOx, ok? Essa é a estrutura eletrônica. Como é que fica a fórmula estrutural plana, professor? Bom, aí é oxigênio aqui, traço Cl. Desculpa, vai ficar meio espremidinho, mas Cl, oxigênio, oxigênio. Deixa eu consertar essa seta aqui. Agora ficou melhor. Tá bom? Eu acho que é por aí. Bom, eu separei mais conteúdo, pelo que eu vi, do que eu imaginava, né, dar tempo, né? Eu acho que é natural, primeira aula que eu preparo para vocês aqui, mas eu acho que tem muita informação nessas aulas e eu vou separar o restante do conteúdo e preparar mais uma aula para vocês, para fechar esse conteúdo todo e deixar gravado para vocês, para que vocês possam ter acesso. Perfeito? Até lá, um grande abraço para vocês e o desejo de dias melhores para todos nós. Aquele abraço. Avaliem, por favor, a questão qualitativa da aula, tá? Assim que vocês puderem, mandam um retorno pelo Zap, pelo nosso grupo, que é muito importante para mim saber se melhorou a questão de oferta de conteúdo para vocês dessa forma aqui, está satisfatória ou não. Lembrando que a escola não me deu estrutura nenhuma para ofertar essa modalidade de ensino, a não ser eu estar armazenando esse conteúdo para vocês aqui, certo? Fora isso, a mesa digitalizadora, o Google Jambo, eu preparo tudo isso aqui, fui eu mesmo, tá bom? Mas, enfim, grande abraço para vocês, fiquem com Deus aí, até a próxima.